E fala galera, bom dia, como é que vocês estão? Sextou e vamos para mais um dia de análise do Bitcoin e do nosso mercado cripto. Ontem durante a noite, no final do dia, a gente viu o Bitcoin dar uma respirada e chegar próximo aos 21 mil dólares, já devolvendo quase tudo. Se você ficou curioso, então vem comigo que nesse vídeo eu vou te explicar por que aconteceu essa alta e o mais importante, quais níveis o Bitcoin precisa passar para a gente continuar vendo um movimento forte de alta, ou então, caso ele perca, a gente pode ver mais queda continuando logo depois da vinheta. E já cortando de cara para o nosso order book, eu queria passar em uns pontos importantíssimos aqui com vocês. E a primeira coisa é que a gente voltou para uma região forte de suporte, cuja qual, devido à alta de ontem retomada, a gente perdeu uma série de tokens que estava alocado aqui. Eu postei até lá no meu Instagram, quem não me segue, Crypto, tá aqui na descrição. Eu postei sobre vários tokens que estava alocando e como que estava forte a pressão compradora aqui próximo aos 19 mil dólares. Boa parte desses tokens sumiram, tá? E a gente tem uma quantidade até boa aqui nos 18k, que é o nosso suporte mais forte, e abaixo disso a nossa mínima do pânico. Enquanto isso a gente fechou um mês, né? Eu vou passar disso de uma forma gráfica daqui a pouco, mas a gente fechou o mês de junho e abrimos agora o mês de julho. E a gente tem uma mínima ali no mês de junho, então aquilo torna um suporte muito forte por ter sido a mínima da candle mensal. Outra coisa é que a gente está longe de regiões de resistência, mas já temos muitos tokens alocados aqui próximo aos 19. A pressão compradora está querendo jogar o preço para baixo, ainda mais próximo a um suporte, né? A gente tem 500 tokens de Bitcoin aqui alocados, pouquinho aqui, né? Se o preço ele andar, sei lá, 1%, já tem 500 tokens aqui alocados para compra, né? Isso dá 10 milhões de dólares, não é um capital assim tão pequeno, é difícil de passar, não deixa de ser uma barreirinha aí a se considerar. E a gente consegue ver essas muralhas entrando aqui, olha só, tem bastante token aqui, tem bastante token aqui e tem vários tokens distribuídos aqui ao longo do preço. Ainda assim, temos muito mais tokens alocados aqui para compra do que para venda, o que reforça como a força compradora está querendo defender esse ponto de suporte. Antes de passar aí no nosso Bitcoin, eu queria passar no S&P 500 com a gente, porque provavelmente a gente teve aquele movimento aí de alta, né, por conta de El Salvador comprando Bitcoin e o mercado tradicional ele não segue movimentando muito, né? A gente está aqui indo para o nosso quinto dia, né, fechando uma semana aí consecutiva de queda e por isso que o mercado cripto também está caindo. Lembrando que o S&P 500 ele está mais forte que o Bitcoin, né? E até agora ele está respeitando os níveis de Fibonacci. É super saudável para o mercado se ele segurar nesse suporte e a gente vê um eventual repique. Ele estaria criando uma base de preço e fazendo esse pivô de alta aqui no diário para começar a corrigir aí no gráfico semanal. A gente podia ver essa pernada aqui de impulsão mais forte para fazer um topo descendente contra os 4.200 pontos. Caso isso aconteça, a gente poderia ver o Bitcoin indo pelo mesmo caminho. Nossa dominância, vamos ver como é que ela se portou ontem ao longo daquele movimento aí de alta, né? Até entrando mais no gráfico aqui para ver. No movimento de alta, a dominância foi para o Bitcoin. Olha só, enquanto estava acontecendo toda aquela euforia no preço, esse capital estava sendo injetado no Bitcoin, por isso que o Bitcoin subiu muito mais. E a gente consegue ver de uma forma bem nítida como que aquele movimento, né, mostra que as pessoas estão interessadas em investir em Bitcoin, porque querendo ou não, a gente está numa tendência aqui saudável de alta. Então, quanto mais o preço cair, mais as altcoins vão ficar com bastante capital, né? E eventualmente esse capital vai ter que voltar para o Bitcoin, porque a tendência é que esse capital migre de fato para o Bitcoin. Então é isso que eu estou de olho, é por isso que eu estou investindo no Bitcoin agora e não me expondo tanto nas altcoins. Passando no Bitcoin e o motivo da alta, né? Na verdade não tem muito bem como saber exatamente o que aconteceu, mas imagina-se que é porque El Salvador comprou Bitcoin. El Salvador comprou 80 unidades aí de Bitcoin e isso causou uma euforia no mercado, né? O preço médio dele está em torno dos 19 mil dólares, então foi bem aqui na hora que começou a subir. Imagina que logo que saiu essa notícia, as pessoas que viram aí que quando El Salvador compra, costuma causar um impacto positivo no mercado, ainda mais porque é um país que adota Bitcoin, né? Então ele incentiva aí seus cidadãos a estarem adotando Bitcoin, utilizando como moeda de troca. É uma coisa extremamente bullish aí para o Bitcoin, porque significa que nesse momento de pânico, o país está aproveitando para estar aumentando o caixa e acreditando mais no potencial do ativo do que está desesperado e vendendo no pânico.
Passando aqui para nossa análise gráfica, né? A gente fez um topo descendente no diário lá dos 21.888 dólares, né? Bem redondinho esse número aqui, cravado. E estamos corrigindo, né? A gente ainda está numa pernada de baixa, que o volume está acrescente, ainda abaixo da região das médias, sim, mas acrescente, o que me preocuparia um pouco. E estamos tendo rejeição da região de 618, como eu comentei no vídeo de ontem. Não poderíamos ver fechamentos aqui abaixo da 618, tá? Isso aumentaria a probabilidade no cenário de queda. E principalmente a gente estaria face ao nosso último suporte, que é os 17 mil. Então, para o Bitcoin não continuar a queda, ele não poderia perder toda essa regiãozinha aqui, que eu acho que eu vou até marcar com uma cor, quer ver? Eu vou colocar essa região aqui como região verde. Essa região verde é a região mais importante que o Bitcoin não pode perder. E por que o Bitcoin não sobe? Porque tem muita gente presa aqui. Foram vários dias, né? Se a gente olhar desde que o Bitcoin chegou aqui próximo aos 20 mil dólares, já tem 17 dias aí de negociação. E negociação são pessoas comprando e vendendo, né? A gente tem o volume aqui, olha só. Isso aqui é o volume. Foi negociado 1,84 milhões de bitcoins só na Binance ao longo desses 17 dias. Ou seja, tem pessoas que compraram, venderam, compraram aqui achando que ia ser o fundo e estão presas. Então, quando o Bitcoin cai e volta para essa região, olha como que o nosso VPVR ele tá gigante. Isso significa que é muita negociação que aconteceu aqui, e se essas pessoas que compraram achando que seria o fundo virem o preço cair e voltar, vão querer vender. Então é extremamente importante que o Bitcoin passe dessa zona vermelha aqui, que é a nossa Red Zone, olha só. Aqui entre os 21.800, eu vou até baixar um pouquinho, né, para pegar aqui a região das médias, os 22, né, principalmente falando aí 23 mil dólares. Enquanto o Bitcoin tiver entre a zona vermelha e entre a zona verde, ele vai estar consolidado, ele vai estar andando de lado e não vai ter muito o que fazer. Caso ele rompa a zona verde, aí é perigo e a gente pode ver mais queda, até mesmo porque a gente vai estar numa região sem grande suporte. E caso contrário, caso ele rompa aqui a região vermelha, a gente vai ter superado a região das médias, a gente vai ter superado aí a máxima da semana passada, né, que são os 21.888, e consequentemente a gente ia estar aí fazendo um topo descendente no semanal contra a região lá dos 32 mil dólares, em busca aí das médias, e é um ponto onde eu tô de olho. Sentimento do mercado não tá legal, tá, galera? O sentimento do mercado não tá uma coisa muito legal, justamente porque temos mais pessoas apostando na alta, ou seja, se o preço ele cair, tem mais gente para ser liquidado do que caso o preço suba. Em compensação, essa relação entre compradores e vendedores é porque o preço está caindo e os vendedores estão saindo do mercado. Isso a gente consegue ver de acordo com o long short ratio. Operações de curto prazo, o que a gente tem que buscar? Compras quando tem liquidações e vendas quando tem liquidações. Então, liquidou compradores, a gente está comprando. Liquidou compradores, compra um pouquinho. Liquidou vendedores, vende um pouquinho. Assim você vai estar operando junto com as instituições que aproveitam dessas acumulações, dessas liquidações para estar acumulando, ou seja, para estar comprando, e aproveitam também dessas liquidações dos vendedores para estar distribuindo. Então você vai estar comprando aqui, vendendo aqui, comprando aqui, vendendo aqui, comprando aqui, vendendo aqui, sempre de olho nas liquidações. São operações aí de curto prazo para operar com pouco capital, porque nada impede que liquide e continue caindo, liquide mais pessoas e liquide mais pessoas. E assim que liquidar pessoas e liquidar pessoas em cima, você vende, porque o importante é você estar seguindo uma estratégia. Eu falo disso muito aqui no canal. Ah, mas o meu preço médio ele está aqui em cima e aí teve liquidação aqui nesse ponto e eu vou vender no prejuízo. Não tem problema, porque você vai ter capital para eventualmente quando o preço cair mais e liquidar mais pessoas, você vai abaixar ainda mais o seu preço médio, porque você liberou o capital e comprou mais barato aqui. Então você sempre fazendo isso, você vai estar melhorando o seu preço médio, independente se está acima ou abaixo dele. Considerações finais, e o que eu estou de olho são essas duas zonas, a verde e a vermelha. Essas zonas são importantes aí para o Bitcoin. O Bitcoin, se ele não perder a zona verde, a gente não vai ver mais queda. Se ele não perder a zona vermelha, a gente não vai começar a dar uma corrigida. Fechamos a nossa candle mensal, que foi uma candle bem expressiva, bem significativa, né? Se a gente for olhar com base no volume das últimas candles,
Foi um volume bem considerável, aí, próximo aos volumes de topo de fundo e de rompimento, né, que foram meses importantes aí para o Bitcoin, e fizemos a nossa mínima do pânico, que são os 17 mil dólares. O que eu estou de olho nesse mês de julho que está começando? Justamente reuniões do Federal Reserve, divulgação aí de inflação lá nos Estados Unidos, para saber se a taxa de juros que está aumentando muito está voltando a impactar o mercado ou então se está tendo uma freada aí na inflação americana, né? Isso vai ter reuniões aí ao longo do mês de julho, que são dados importantes para a gente ficar de olho, e à medida que o mês for passando e for chegando perto aí dessas reuniões, eu vou mantendo vocês informados aqui no canal, como sempre. E o vídeo de hoje foi esse, eu espero que vocês tenham gostado. Se não me conhece, não conhece o canal, se inscreve, deixa o like, comenta aqui embaixo para mim o que você acha dessa série de vídeos que eu produzo. Não esqueça de me seguir nas redes sociais e no mais, tenha um excelente dia, um ótimo final de semana, e segunda-feira tamo de volta aí. Valeu, galera. Tamo junto.